A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar porque a tribo de Dan foi excluída do livro do Apocalipse, capítulo 7. O texto vai ser lá no livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 4 ao 6, e no livro do Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao 8. Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, a Léia, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Isso foi Raquel, falando para Jacó. Uma esposa estéril era a razão de grande humilhação em muitas culturas daquela época. Vendo, pois, que Raquel não dava filhos, a sua irmã já tinha gerado 4 filhos, ficou com muita inveja dela, causando uma maldição sobre a sua vida. Provavelmente pode estar relacionado com o fato de que Jacó e Esaú tinham um relacionamento conturbado em sua família, Então, isso pode ter vindo uma maldição hereditária, já desde a época de Jacó e Esaú, quando eles tinham ali um relacionamento conturbado, Quando Esaú quis matar Jacó por ter tomado a primogenitura, Raquel deu então a sua serva Bila, para então ter filhos por ela, como era de costume naquela época. Gênesis capítulo 30, versículo 4 diz assim: assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho, no 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Dan significa juiz, foi o 5º filho de Jacó. Os filhos de Jacó são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, o 5º, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, que teve Manassés e Efraim, e Benjamim, o último quando Raquel acabou falecendo. Dan teve um filho chamado Uzim ou Suão, lá em Gênesis 46, 23 e Números 26, 42. A bênção de Dan, preferida por Jacó, foi: qual que o Jacó deu uma bênção a todos os filhos, e a de Dan foi assim, Gênesis 49, 16. Dan julgará o seu povo como das tribos de Israel. No 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Apesar deste versículo, muitos estudiosos têm interpretado essas palavras sobre a tribo de Dan em diferentes formas. Então, através desses versículos, nesses 2 versículos, os teólogos têm interpretado de maneiras diferentes. A primeiro lugar, a tribo de Dan foi, por um tempo, que executou a justiça entre os filhos de Jacó, inclusive Sansão, um dos juízes de Israel que pertencia à tribo de Dan, Juízes 17. Então, eles também julgou a Sansão, que pertencia à tribo de Dan, lá em Juízes 13. Em segundo lugar, a tribo de Dan é comparada a uma serpente que morde o calcanhar do cavalo, que derruba o seu cavaleiro. Isso pode, então, ter bem uma referência à agressividade da tribo de Dan. Embora a tribo de Dan fosse pequena em comparação a outras tribos, ela era muito astuta e perigosa, ao ponto de atacar mortalmente nações maiores, Então, lá em Juízes 18. Então, ela era mortal, ela atacava até as grandes nações e vencia. É o fato de Moisés se referir a Dan como um leãozinho que haverá de saltar da Zã. Está lá em Deuteronômio 33, 22. 1
1 Reis 12, 28, diz assim: pelo que o rei Jeroboão tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Veja, aqui tem deuses, ó Israel, e te fizeram subir da terra do Egito. No 29. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. No 30. E este foi e se tornou pecado, depois que o povo de Dan, cada um a adorar, né? Cada um adorava esses deuses. De acordo com a farta literatura dos israelitas, a tribo de Dan é ligada à idolatria. Está lá em Juízes 18, 16, né? E 1 Reis 12, de 28 ao 30. Tá? Segundo a visão judaica, o período do segundo templo, nos últimos dias da tribo de Dan, participaram de uma grande apostasia e seria um instrumento na mão de Satanás. Então veja que eles falaram que Dan era um instrumento na mão de Satanás. Na obra, o Testamento dos 12 Patriarcas, né, descrita em hebraico por volta de 106 a 109 depois de Cristo, o seu autor, que era um fariseu com profundo conhecimento das tradições judaicas, escreveu sobre a tribo de Dan. Então aí esse fariseu escreveu sobre a tribo de Dan, né, num livro intitulado O Testamento dos 12 Patriarcas. Tá? Então ele diz assim: sei que nos últimos dias vocês da tribo de Dan se desviarão de Deus, e diz mais, provocarão lei e ira e turbarão contra Judá. Mas vocês não prevalecerão contra eles, e sendo que um anjo de Deus guiará ambos, porque Israel se levantará por eles. Sempre que você, Dan, se afastar de Deus, andará em todo mal e abominações dos gentios, prostituindo-se segundo as mulheres dos ímpios, enquanto toda a maldade e espécie de maldade espera em vós. Então foi isso que ele escreveu, né? Sendo seu príncipe Satanás e o que todos os espíritos de iniquidades e orgulho conspirarão para procurar constantemente os filhos de Levi para fazerem pecar contra Deus. Sendo Satanás o príncipe do mal, foi interpretado pelos primeiros discípulos de Cristo como uma referência ao anticristo que viria da tribo de Dan, sendo esta simbolizado por uma serpente. Né? Então veja que os primeiros discípulos de Jesus já falaram que o anticristo ia ser da tribo de Dan, porque a interpretação ali era que eles eram uma serpente. Né? Há uma interpretação entre os cristãos que o anticristo supostamente seria da tribo de Dan. Né? Ela viria de lá. Essas interpretações se baseiam em alguns detalhes bíblicos descritos anteriormente, como, por exemplo, para essa afirmação, como afirma Jeremias, capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz assim: já desde Dan se ouve os ruídos de seus cavalos velozes para devorar toda a terra e a sua abundância e a cidade e os seus habitantes. No 17, porque eis que enviarei entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Talvez por esta falta é que a tribo de Dan não foi citada no livro do Apocalipse, capítulo 4. Não? A lista dos 12 tribos de Israel que acompanharão a Jesus Cristo no milênio. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao 8. Primeiro é Judá. Por que Judá? Porque Jesus veio, né? Ele encabeça a lista porque Jesus veio da tribo de Judá. Então, nada mais do que por Judá
como aqueles 144 mil que vão estar ali, né, com Jesus Cristo no milênio, 12 mil de cada tribo. Né? Então foi Judá, Ruben, Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então veja que no lugar de Dan entrou Manassés, que era filho de José. Devemos destacar que a apostasia de Dan é temporária e ao final os membros desta tribo arrependerão, uma vez que também desfrutarão da era messiânica, né? O milênio, de acordo com as predições de Ezequiel 48. Tendo, porém, esses fatos apenas especulações, porque não podem determinar o que Deus reservou para este evento milenar. Então são só especulações, não tem como determinar o que Deus já determinou, vai determinar no milênio. Isso vai só saber quando acontecer, né? Mas com certeza a tribo de Dan não entrou, né, nas 12 tribos que vão estar ali acompanhada a Jesus Cristo no milênio. Que Deus abençoe a todos, não esqueça de pôr seu like, não esqueça de dar o seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, que ainda vai ter muito mais coisas para se falar. Deus abençoe a todos, até uma próxima.